Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quinta-feira para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tá começando a ficar agitado, movimentado o mercado da bola e você vai saber aqui nesse vídeo as principais notícias, né, as principais negociações ali envolvendo o Vasco da Gama. E vai saber também com exclusividade a apuração aqui junto com meu amigo Gabriel Amaral do canal Raiz Tricolor do interesse do Vasco no atacante Luca do Fluminense. O Vasco tentou contratar esse jogador, mas a negociação não foi para frente, né? Não avançou. Vamos falar também sobre o Yuri, jogador que deve ser anunciado pelo Vasco ainda nessa semana. Vamos falar também do goleiro Thiago do CSA, que também está bem próximo do Vasco. E claro, falar de Diego Souza, né, que ontem foi liberado pelo Grêmio e está aí no mercado livre. E claro, a torcida do Vasco já está fazendo campanha nas redes sociais. Enfim, tudo isso depois da vinheta. E antes da vinheta você deixa o like, que é importante, e também se inscreva aqui no canal. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. E então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo aqui essa edição falando do OneFootball. Olha só, você tem no seu celular? Se você ainda não tem, tá dando mole. Aqui o aplicativo maneiríssimo, tá aqui ó, falando do Diego Souza, a torcida do Vasco faz campanha por Diego Souza nas redes sociais, tá também falando sobre a possível rescisão do Leandro Castan. Enfim, muitas informações no melhor aplicativo para você ter no seu celular, que é o OneFootball. É um aplicativo gratuito que você baixa no link que está aqui na descrição desse vídeo. Além do link, você pode baixar também no QR Code que apareceu agora na sua tela. Aponta a sua câmera e baixe de graça. O OneFootball, parceirão do Vasco e parceirão também aqui do canal Machão da Gama. E bom, vamos começar aqui falando de Yuri, o volante Yuri, que está muito próximo de ser anunciado pelo Vasco. A informação que a gente já trouxe aqui ontem e anteontem também é que o jogador já acertou ali as bases salariais com o Gigante da Colina e falta muito pouco para ele ser anunciado. Inclusive, ele já se despediu do CSA nas redes sociais, tá aparecendo aí o print na sua tela, né? Ele agradeceu ali a torcida, ao clube e anunciou de forma oficial que não fica no CSA. Então, é mais um indício que o jogador deve vir para o Gigante da Colina. O presidente do CSA, Omar Coelho, confirmou que o jogador estava negociando com o Vasco e por isso que as tratativas com o CSA, a renovação não aconteceu. Vou abrir aspas aqui para o que disse Omar Coelho, presidente do CSA. Ele disse o seguinte: encerramos a negociação pela renovação com Yuri, pois não podemos ficar esperando o jogador. Fizemos uma proposta praticamente irrecusável, um contrato de 2 anos, mas a informação que eu recebi é de que o jogador está negociando com o Vasco. Então, você junta os pontos, né? Ele recusou a renovação com o CSA. A informação do presidente do CSA é que ele está negociando com o Vasco. E aí ele já se despede, faz um post se despedindo do CSA, dá a entender que realmente o jogador está a caminho do Vasco para fechar com o Vasco e deve ser anunciado em breve. Deve ser o primeiro reforço aí do Vasco para 2022, o volante Yuri, que disputou a Série B pelo CSA. Além do Yuri, o goleiro Thiago Rodrigues, que também joga no CSA, também está na mira do Vasco. A gente já trouxe aqui essa informação também. O arqueiro Thiago Rodrigues já encerrou as suas negociações, as suas tratativas para renovar o contrato com o CSA e está livre para assinar com qualquer outro clube, e o presidente do CSA também confirmou que o jogador está negociando com o Vasco. Mais uma vez, abre aspas aqui para o presidente do CSA, que disse o seguinte: o Thiago Rodrigues foi a mesma coisa do Yuri, ele está negociando com o Vasco. Ele fez uma pedida salarial como se o CSA tivesse conquistado o acesso. Fizemos uma outra proposta, mas não foi aceita. Inclusive, já até trouxemos um outro goleiro, que é o Marcelo Carné. Então, o presidente do CSA confirmou, né, que Thiago Rodrigues, goleiro, e o meia Yuri não ficam no clube alagoano e também confirmou que os dois jogadores estavam em negociações com o Vasco. Então, provavelmente, esses dois aí pintarão na colina histórica. O Yuri está bem mais próximo. A situação do Thiago aqui não dá para cravar, a gente não tem tanta certeza dessa negociação, mas
há indícios também de que o goleiro Thiago Rodrigues possa fechar com o Vasco. Bom, vamos falar de outro jogador agora, vamos falar do atacante Lucca do Fluminense. Essa informação aqui foi apurada junto com meu amigo Gabriel Amaral, do canal Raiz Tricolor, um canal que cobre o Fluminense diariamente. Inclusive, se você puxar um pouquinho na memória, você vai se lembrar que eu e Gabriel Amaral trouxemos a notícia em primeira mão da negociação do Nenê com o Vasco, né? A rescisão do Nenê com o Fluminense e o seu acerto com o Vasco. E agora apuramos mais uma, né? Mais uma informação quente aqui apurada por essa dupla, Juninho do Machão da Gama e Gabriel Amaral do Raiz Tricolor. Bom, o Vasco tentou a contratação do atacante Lucca do Fluminense, atacante nesse momento reserva do Fluminense, que tem 31 anos de idade. O jogador atualmente não tem muito espaço no Fluminense e o contrato dele se encerra em abril. O Vasco entrou em contato com o Fluminense, né? Essa informação eu confirmei com o Gabriel Amaral, né? Ele conseguiu confirmar também com pessoas de dentro do Fluminense. O Vasco entrou em contato com o Fluminense perguntando pelo Lucca, se tinha possibilidade, né? Se poderia acontecer algum tipo de negociação. O Fluminense deu ok, né? Disse que sim, liberaria o Vasco para negociar com o Lucca. Como eu disse, o contrato dele vai até o final de abril. E aí o Fluminense até aceitaria liberar o jogador e ajudar o Vasco a pagar parte do salário ali do Lucca até abril, né? Que é quando se encerra o contrato dele com o Fluminense. Então o Fluminense ia economizar ali uma grana, né? Porque, vai ter que pagar o salário completo dele até abril. Provavelmente ele não fica no Fluminense, né? Então o Fluminense vai ter que arcar com os custos do jogador até abril. Então o Fluminense viu uma oportunidade. Não, Vasco, beleza, a gente libera o jogador para vocês. Até abril a gente ajuda aqui o pagamento dos salários, né? Paga uma porcentagem aí, e de maio em diante aí você assume os vencimentos do jogador. Só que a pedida salarial do Lucca, né? O atual salário do Lucca, assustou um pouco ali o Vasco. É um salário que nesse momento é fora da realidade do que o Vasco quer oferecer para disputar essa Série B do Campeonato Brasileiro. Isso não significa de que o Vasco só quer contratar jogador pagando uma merreca. Até pode ser isso, né? Porque dessa diretoria a gente não pode esperar muita coisa. Mas para pagar um salário alto, um salário acima dos padrões da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco iria num jogador de mais nome, não no Lucca, né? Por isso o Vasco recuou nessa negociação. Mas existiu contato, o Fluminense liberou o jogador, mas na hora ali do salário a coisa não aconteceu. Existiu interesse aí do Vasco, existiu também sondagens do Vasco pelo atacante Lucca do Fluminense, mas a coisa não evoluiu. Bom, e agora a última notícia desse vídeo é sobre Diego Souza, né? Esse sim é um jogador que eu acho que o Vasco extrapolaria ali um pouco o salário de Série B, né, para conseguir trazer. A informação é a seguinte: Diego Souza não fica no Grêmio. Ontem à noite o Grêmio comunicou que o jogador não permanece, né? Tanto ele quanto o lateral Cortez e também o lateral Rafinha. Esses três jogadores não permanecem para a próxima temporada. E aí, imediatamente, torcedores do Vasco nas redes sociais já invadiram ali Instagram do Diego Souza, pedindo para ele vir para o Vasco, colocaram ali a hashtag no Twitter, Orelha no Vasco, né, o apelido do Diego Souza, Orelha, enfim, como o assunto mais comentado do Brasil ontem à noite. Então começou a mobilização ali dos torcedores do Vasco para uma possível contratação do Diego Souza, que agora está livre para assinar com qualquer clube. Até o irmão do Diego Souza publicou isso aí nas redes sociais, pedindo para o jogador escutar o coração, né, e jogar no Vasco. Então a campanha está firme para o Diego Souza jogar no Vasco em 2022. Outra informação importante é que o Zé Ricardo gosta do Diego Souza. O Zé Ricardo trabalhou com o Diego Souza no Botafogo, e a tendência é que, se a diretoria chegar no Zé Ricardo e pedir a aprovação desse nome, o Zé Ricardo provavelmente vai aprovar o nome do Diego Souza. Ele trabalhou com ele no Botafogo e já declarou diversas vezes que tem muita admiração pelo atleta. Bom, Diego Souza nesse momento recebe um salário que é muito acima da realidade do que o Vasco pode pagar. Mas se o atleta aceitar uma redução de salário, enfim, querer voltar realmente disposto a ajudar e com isso aceitar uma redução salarial, eu acho bastante viável uma possível chegada. Mas nesse momento ainda não tem nem negociação. O jogador ontem que rescindiu não, né? Foi comunicado que não permanece, né? Que não terá o seu contrato renovado. Então provavelmente a partir de hoje deve começar alguma movimentação. Por enquanto ainda fica no campo da especulação a situação do Diego Souza, mas tem chance de avançar, por que não? Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal e deixa aqui nos comentários
se você quer Diego Souza no Vasco em 2022. Eu já falo logo, eu quero. Vem Diego Souza, tamo junto, saudações vascaínas. Até a próxima. Fui.